Aê, boa noite. Uma alegria encontrar todo mundo por aqui. Deixa eu chamar a Lelê, ver se ela tá por aqui. Deixa eu aguardar a Lelê chegando por aqui. Que delícia, a Mari já entrou. Que delícia. Acho que é Bruna por aí, Bruna, cozido com calma. Que delícia, sejam bem-vindas, companheiras. E muito bom. Mari, que delícia essa oportunidade de ter a Mari lá do interior de São Paulo, com um bebezinho por aí. Que ótimo. E minha Beck acabou de entrar, que coisa maravilhosa. Bruna, muito, muito, muito bem-vinda. Que delícia. Deixa eu ver se Lelê apareceu aqui, ainda não. Que bom, estou aqui adaptando um cenário, um espaço, estou aproveitando esse tempo aqui em Lumiar, né? Nesse tempo de pandemia, então estou por Lumiar. Acabei de ganhar um vale, Vitor desceu com a Dora, para que a gente pudesse então fazer esse encontro cheio de amor, gente, só mulheres poderosas, muito, muito especiais, que delícia. Que vontade de ter um encontro com festa em que a gente pode dançar muito, né? Acender as nossas fogueiras para estarmos juntas com as nossas crias, que delícia. Deixa eu ver se a Lelê aparece por aí. Oba, cadê? Tô tentando chamar a Lelê. Tô tentando chamar a Lelê. Aqui. Se preparem, gente, se preparem que ela vai entrar. Essa minha companheira de vida maravilhosa. Olha para isso, gente. Olha para Consegui! esse cenário preparado por ela. Olha, Érica, você que está por aí, viu, minha backup maravilhosa? A gente tem que fazer esse encontro com o Lelê, porque você olha para o cenário da Lelê, você já sabe que é uma mulher cheia de forças, de trocas, do jeito que a gente gosta de estar no mundo. Então, que bom, Lelê, seja muito bem-vinda. Amiga, eu tô aqui no desafio da música, não consegui. Não tem problema. A gente combinou de começar a nossa noite, né? Esse nosso encontro de hoje, celebrando e reverenciando a grande mulher, a grande referência que é a Elza Soares. Então, que a gente possa cantar para nós sempre e cantar a história dela, cantar a força dela, né? Que o sol alumiará, que ela foi esse grande sol, né? Que nos deixou hoje e que a gente queria muito começar hoje lembrando, celebrando, né? Então, começar essa roda, que é um bate-papo, mas é uma roda cheia de mulheres incríveis nessa roda. A Lelê me lembrou hoje que ela escutou de uma amiga que, inclusive, está aqui com a gente, viu? A Bruna está por aqui, e está por aqui, que uma mulher acende a vela da outra, né? Ah, a Paulinha acabou de chegar, que delícia, essas mulheres. Paulinha, querida, um beijo pra Olha, você, saudade. Vitória, que delícia, Ai, fica Vitória, seja muito feliz. bem-vinda. A gente queria mesmo. Então, aí Lelê lembrou dessa história de que uma mulher acende a vela, né, para outra e a gente faz uma fogueira, sabe? E essa fogueira mesmo, esse encontro, né, que tem toda essa energia, esse calor da possibilidade do encontro. Então, muito amor por essa possibilidade. É, a gente queria Eu mesmo, eu queria, eu queria. queria lembrar essa questão da vela. Foi a Bruna, mãe do Harry.
quem é do nosso grupo Baques Tupina, não sei se conhece a Bruninha, querida, amiga de UERJ e amiga da vida, Amora. Ela uma vez virou para mim e falou assim, olha, Lilian, uma mulher sempre acende a vela da outra, né? Uma dá o colo que a outra precisa, nesse sentido que ela falou. E por esses dias eu conversando com a Aline, uma amiga da gente também, e a Aline é doula, eu falei da Sol, comentei da Sol. E aí eu falei assim, gente, Soraya é aquela mulher que acende a fogueira e chama a mulherada para dançar. E se bobear, ainda tira a roupa. E a galera vai junto. Soraya é essa mulher maravilhosa, leonina máxima, assim, é um sol, sabe? Ela gesta tudo, né? Agora doula, maravilhosa, né? Eu tava falando para ela que uma doula, ela abençoa os nascimentos, né? Dos bebês, mas abençoa o nascimento do que vira potência. A Soraya, ela tem esse dom de fazer a gente se descobrir, se nascer, né? Então é isso, Soraya. Ai, amiga, que Maravilhosa, doula. olha, gente, tem uma outra barriga maravilhosa lá de Saquarema, que está aqui com a gente. Lara, maravilhosa, que bom. Olha essa roda. Bem-vinda, Lara. A Lara, abençoada. Essa roda é um chá de bênçãos, viu? É um chá de bênçãos para tudo que a gente tem, para as pessoas que a gente chama para esse encontro. Então, é um problema. As pessoas que nos conhecem sabem que Lele e eu, quando a gente se encontra, fica nessa rasgação, mas é totalmente sincero e amoroso. Eu falo que a Lele é das mulheres assim mais lindas que eu já conheci. Assim, quando eu conheci a Lele, eu falei, meu Deus, segura essa daí, você vai ter que aprender a lidar com a beleza de uma mulher, que é essa mulher Lele. E é tão maravilhoso ter essa mulher como a minha irmã, como a minha parceira. Então, muito bem-vinda, Lele. Esse é um encontro que a gente vem tentando fazer já há algum tempo. A gente teve a oportunidade, em dezembro, de fazer um encontro presencial, de subir até a floresta, né, ali no horto, e poder conversar sobre o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. É um encontro breve, a gente não pretende se estender muito hoje, mas a gente quer fazer um convite para que a gente possa falar sobre esses assuntos e manter essa fogueira acesa em nós, nas nossas ações. E Morgana, boa noite, que bom você por Boa aqui. noite, Morgana. A Morgana é amiga da UERJ também, gente. Olha que Oba, maravilha. A UERJ mantém, a gente sai da UERJ, mas a UERJ vive, né, gente? com certeza, gente. Salve a UERJ. Também sou cria da UERJ. Que alegria isso tudo, viu? E aí, para a gente então começar, aproveitando, né? Lele e eu somos pessoas míopes, tá? Então, daqui a pouco as letrinhas ficam pequenas e vocês ajudam a gente. Mas a gente pensou nesse encontro principalmente por um processo que Lele tem feito nos últimos tempos de pesquisa da relação entre o ventre, entre a cabaça. E aí queria convidar a Lele para contar um pouquinho sobre isso. Lembrar que hoje, dia 20 de janeiro, é o dia da parteira. Então, a gente falou sobre esse, né, espaço de doulas, é um espaço de apoiar e dar assistência para pessoas com útero. Então, é uma grande oportunidade poder falar sobre esse lugar do ventre, falar sobre esse lugar de potência e desse contato com a natureza. Então, tá com você, Lele. Muito, muito, muito obrigada por esse encontro, por esse cenário, por entrar toda linda, lembrando da gente, assim, Pra lembrando você, pra dessa você. nossa flor. A gente vai ver a Soraya, a gente quer se vestir para Soraya. Soraya é super magnetizante, né? Uma mulher maravilhosa, a gente quer se vestir de vermelho, ficar bem assim mesmo, nesse clima. Já me seduziu, já me seduziu. Então, gente, vou falar um pouco do meu processo com a cabaça. Vou começar do meio do caminho, né? Que é quando eu me reencontro com o meu companheiro. Porque esse mergulho com a cabaça começou quando a gente se reencontrou há 7 anos atrás. A gente já vinha de um relacionamento, terminamos e depois a gente se encontrou. E aí, nesse encontro, ele já sabia, já me acompanhava, sabia que eu estava nos maracatus da vida, né?
E aí ele falou, ah, você toca B e tal, eu via que, pô, você toca legal, nananã. E eu falei, ah, toco. Aí ele, ah, eu tenho uma cabaça. Aí eu, é legal. Ele, pô, é muito grande, não serve pra você. É muito grande, você não vai conseguir tocar com ela. Desafiou a Aí ele Lelê, gente. me Desafiou a Lelê. desafiou. Aí quando ele falou isso, eu falei assim, não, peraí, não, você vai ter que me mostrar essa cabaça. Não, Hugo, vamos lá, você vai me mostrar. Ele, não, não, ela não é minha, deu várias desculpas. Eu falei, não, você vai ter que me mostrar essa cabaça. Ele me mostrou. Era uma cabaça, assim, gigante, eu fiquei apaixonada por ela. E aí ele falou que ele teria que conversar com o parceiro dele, ele tinha uma loja de instrumentos ali no Largo do Machado, e ele tinha que conversar com ele para ver como é que ia ser o lance da cabaça, né? Como é que ele ia conseguir. No final, ele descolou essa cabaça para mim, e ela ficou lá em casa. Eu não sabia trançar, não sabia fazer a saia, não sabia colocar miçanga. Ela ficou ali para o momento certo. Aí, um belo dia, Esse AB tá engravidei. aí para mostrar para todo mundo, né, Lelê? Está Esse AB tá aqui, está aqui. aqui. Mostra porque nem todo mundo está tão familiarizado com o mundo. Olha lá, o AB É esse maravilhoso. meu bebezinho. Isso é um filho materializado. E aí, um belo dia, eu engravidei, né? Engravidei dele e tudo. Já estava grávida de 2 meses. E aí, sofri um aborto espontâneo. E aí, nesse processo, né, de perda de sangue, eu fiquei muito frustrada. Quando a gente sofre um aborto espontâneo, e foi muito engraçado, depois eu vou, né, da nossa história, mas quando a gente sofre um aborto espontâneo, a gente fica com aquela sensação de alguma coisa que no nosso corpo não está funcionando bem, que a gente não vai conseguir, né, gerar uma criança e tudo mais. Então, eu fiquei muito frustrada. E aí, nesse processo de resguardo, que eu fiquei sangrando nesses 5 dias, eu senti como se a cabaça, né, aquele vegetal, tivesse me chamando, né? Foi muito doido. E eu ficava olhando para ela assim, pô, mas eu não sei fazer. Eu não sei fazer. E aí eu comecei num processo intuitivo. Eu não realmente, eu nunca fiz curso, né? Hoje em dia a gente tem várias irmãs aí que fazem cursos de confecção de abês maravilhosas. Inclusive, E, vou e eu aproveitar não. o merchan, tá? Vou aproveitar o merchan, porque a Marcela entrou. A Marcela fez oficina com a Lelê, viu, Paulinha? E ela quer um AB. Então, olha, aproveita a oportunidade que esse Sim, chat aí, ó, vou. pode ser chat de contatos, tá? Sim, Vai lá, sim. Lê, A avó é desculpa. maravilhosa, maravilhosa, faz abês incríveis. E aí, nesse processo, né, de perda de sangue e tudo, eu comecei a fazer de maneira intuitiva. Eu falei, ah, vou fazer assim e tal. Tanto é que o meu AB, ele não tem, assim, uma regra. Ele não tem... Ele não é um AB convencional. Ele começa de um jeito, tem uma transição e termina de outro. Eu até sacaneio e falo que ele parece a nave espacial da Xuxa. Eu não sei quem é da década de 80, mas ele me lembra isso. Porque, olha só, ele começa assim, com esses búzios e tal, depois ele fica meio, né, emboladinho, aí ele tem esse meio, depois ele tem isso aqui, essa faixa, e depois ele termina assim. Então, sim, eu fui fazendo do jeito que eu sentia e fui fazendo com os rezos, né? Então, esse AB veio cheio de axé e no final eu me senti realmente revigorada, acolhida. E comecei a pensar assim, cara, existe uma medicina na cabaça. Existe, é fato, né? O povo de axé sabe disso. Como eu não tive essa experiência e não vivi isso, eu senti isso com nessa jornada, né? Nessa abertura de sensibilidade, quando a gente está no resguardo, a gente fica muito sensível. Eu percebi isso. Passou o tempo, né? Aí a gente pode falar também, Sol, que nesse mesmo período você também passou por esse processo, né? Eu E foi até doloroso. vi que entrou agora a Rafa, minha companheira de formação de doula, uma mulher preta maravilhosa. Entrou a minha grande doula, Fernanda Melino, minha companheira, passou, né, por aqui, Tá? agora nessa live, um privilégio. E esse processo que a gente foi dividindo, né, a Lelê sempre, eu falei disso, falei sério, tá? Que a Lelê realmente me inspirava, essa mulher linda, né, que entrou no baque, que era muito uma mulher dançante, né? E que a gente foi se aproximando
não só pela admiração, né, pela paixão, que eu falei, meu Deus, essa mulher é apaixonante, mas também pelos nossos processos de dor. Então, a gente também tinha, né, tinha essa relação com o baque, com a dança, e aí a gente viveu esse aborto, que é muito difícil falar sobre esse assunto, né? Porque ele é muito silenciado. E é muito difícil a gente falar sobre a morte de um bebê, né? E esse é um processo que vem sempre em cima de uma compensação do mas ainda bem que foi no começo, ou então, e muitas vezes assim, a nossa dificuldade de falar sobre esse assunto faz com que a gente silencie, né? E quando a gente silencia, a gente também acaba não dando a oportunidade de ouvir outras pessoas que vivenciam essa dor, né? E a Lele e E eu, todas as Lele, pessoas se sentirem acolhidas também, né? exatamente. De terem esse espaço para falar sobre isso, né? E se curarem. E aí eu acho que nesse momento, assim, até pela dor, pelos nossos, né, pelos nossos medos, a gente se uniu porque a gente viveu esse aborto precoce. E aí um dia a Lelê me falou uma coisa assim, meio do ensaio, aquela coisa toda, né? Fala aí, Lelê, o que que você me falou, bruxa? Foi muito doido, porque foi do nada, né? Eu virei para você assim, acho que não sei se foi no meio ou no final, mas depois daquele calor, né? Porque nossos ensaios sempre foram muito calorosos, a gente sai sempre, né? E aí eu falei para Sol, falei, Sol, a gente vai engravidar junto, relaxa, tá tudo certo, é isso. Mas foi muito doido porque surgiu assim, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Depois a gente engravidou juntas. Daí foi a coisa mais linda do mundo, né? Ter aquelas barrigas no baque, aquele. Porque é diferente, né? Imagina nessa jornada da gravidez, da gestação, você ter uma outra irmã para você compartilhar tudo que você está passando naquele momento, né? A vida é muito generosa com a gente, né? Só nesse sentido. A Monique, que também engravidou na mesma época, ela costumava dizer que quando a gente engravida, a gente vive essa experiência, né, de que uma mãe precisa de outra mãe, né? Então, essa relação da gente vivenciar coisas próximas, né? Então, acho que foi muito potente nesse processo. E aí, você estava falando, Lelê, sobre a cabaça, sobre o ventre, esse lugar da dança, do corpo, né? Como que você sentiu isso? Até no processo mesmo de estar grávida, de tocar esse instrumento, né? Às vezes você falava que você foi criando, né? Costurando cada miçanga e era como você estivesse nesse processo de cura e ao mesmo tempo como se você estivesse se permitindo, né? Materializar. Bebê. O meu foi como se eu tivesse ali materializando o meu bebê como se fosse uma pessoa, né? Um bebê, que eu gerei, que eu gestei e que hoje está aqui comigo. E depois de fazer o AB, depois da confecção, ele se tornou uma extensão do meu corpo mesmo. Dançar com ele, para mim não faz mais sentido dançar com outro instrumento, né? Com outro AB. Eu até danço, né? Hoje em dia eu faço até outras experimentações, assim, eu pego cabaça, eu danço com a cabaça, quando eu não tô afim de fazer um barulhão. Mas se for realmente para dançar com um instrumento, né, com miçanga, eu não consigo mais tocar com outra B, né? Ele virou uma extensão do meu corpo e é pura conexão, assim. Porque eu acredito nessa energia, né? Quando você está colocando uma intenção, cada nozinho que você dá, você está colocando muita energia ali, né? Você está ancorada também na espiritualidade. E aí, eu acho que é muita força, né? A cabaça, ela é um mistério, né? Um ventre. Uhum. Então, quando você dança com a cabaça, acho que toda mulher se sente magnetizada por esse instrumento. Não tem uma mulher assim que não olhe e não queira dançar com esse instrumento, né? A gente vem assim de uma referência da nação de Recife, né? E tem uma referência forte de uma mulher que dança com a cabaça e é muito potente você ver, né? Que é a mestra Joana. Então, quando você vê, você realmente sente assim, nossa, que poder feminino. E foi exatamente isso, né?
que eu senti, como se fosse um acolhimento, um colo ancestral. Quando você dança, você tá, mergulha em águas profundas, né? E uma É coisa isso, que a eu dança... acho que, desculpa, Lê, Pode falar. que eu acho também que você falou sobre esse lugar, né, da mulher, que você sente a força e como ela tá feliz ou inteira, né? Como a mestra Joana é uma referência de uma mulher poderosa e linda, né? E negra e que traz essa força, essa história em tudo que ela faz e que a gente via também a Lelê quando estava ali com a Bea, uma mulher dourada e que você me contou também que eu acho que é legal compartilhar um pouco desse processo de que essa mulher dourada, essa mulher que tinha todo esse lugar também passou por momentos, né, no período da gestação, que foram momentos de sombras, né, e de medos. E queria que você contasse um pouquinho, assim, também como que isso interferiu ou passou, né, passou pela sua história, assim, sabe? Como, quando que as sombras Sim. apareceram, como foi essa relação do medo, né? Porque eu costumo dizer que a gente, então, engravidou juntas e em algum momento a gente acabou se separando também, porque cada uma estava vivendo o Sim. seu processo. Processo É, diferente. e que eu sentia muito assim, para mim, cada ensaio com a barriga, com o instrumento, cantando, dançando, era como se fosse um chá de bênção, né, em que as pessoas estavam ali me abençoando e trocando comigo. Isso dentro, né, dessa história que eu vivo com maracatu, assim como muitas mulheres gestantes, dentro da sua fé, dentro da sua relação com a música, com o canto, também se envolve. E qual foi um momento assim que para você isso não teve esse brilho, ou que você se lembra disso, assim, que você podia contar pra gente? Oi, Jana, seja Então, muito bem-vinda, Jana. Jana, querida, salve! Que bom que você está aqui. Saudade de você. Então, o início da minha gravidez, né? Logo ali no início que a gente faz aqueles exames todos, a morfológica, o resultado do exame, né? Eu tive uma notícia não muito boa, que foi uma alteração no exame da flora. Então, isso mexeu muito comigo. Não sei, as mulheres que já engravidaram sabem mais ou menos que a gente faz aquela morfológica e tem a medida, né, da prega nucal, e na medida da flora deu uma alteração. Eu acho que foi porque eu fiz esse exame, já acho que são quantas semanas só? Acho que é a 11ª até a 12ª, até, não tem um Uhum. período, 11ª até a 13ª. E eu fiz assim, bem no finalzinho, então não é o indicado. A flora mexia muito e acabou que ela ficou bem no limite, assim, né, da prega nucal. E aí eu fiquei, não, meu mundo caiu, eu fiquei muito mal e eu não sabia o que fazer e tinha essa chance da Florinha nascer, né, com uma deficiência. Para gente que é mãe, é um desafio muito grande, porque quando você engravida, né, você fica idealizando, fica criando na sua cabeça, nossa, como vai ser o meu bebê, como vai ser a rotina, né? E aí, nesse processo, eu não consegui curtir a gravidez, né? Porque tinha aquela expectativa ruim de tipo, meu bebê pode nascer com uma deficiência e a vida vai ser, com certeza, vai ter muitos desafios. Então, isso para mim foi um processo muito desafiador. Eu acredito que eu tenha vivido um processo até depressivo, até os 6 meses. E eu não aguentaria, assim, até o momento do parto, esperar para saber se a Flora realmente era saudável, né? Eu queria saber antes. Então, eu passei por um processo, fiz uma amniocentese aos 6 meses, que é a retirada do líquido amniótico e para análise para saber se a criança realmente é saudável ou não. Então, nesse período, até os 6 meses, foi assim, um mergulho muito profundo num escuro, numa caverna, e eu não consegui curtir essa gravidez. Depois eu consegui curtir. Mas eu acredito que isso tenha definido muito sobre o meu parto, sobre a minha insegurança, sobre, enfim, os desafios que depois, né, apareceram. Nada grave, né? Estamos bem, Flora nasceu com saúde, a Pigar lá em cima, mas eu acho que eu criei muitas limitações no inconsciente, porque foram muitas historinhas que foram passando na minha cabeça nesse período, né? Historinhas de dificuldade com o bebê deficiente, nananã. Então, isso tudo acho que atrapalhou um pouco, né, a minha final, né, o parto.
a gravidez, esse processo finalzinho. Mas, Talvez, né, o Lele, isso que você está falando, que eu acho que a gente, quando a gente cria espaços para conversar, né, com tantas diversidades de histórias, tem muito a ver com esse nosso lugar humano, das nossas expectativas, dos nossos medos, das nossas solidão, né, da nossa solidão, e da solidão entre as mulheres, principalmente, né, mães ou não, né? Então, eu lembro muito desse lugar também desafiador dos silêncios, né? Eu lembro desse contato dos silêncios. Então, que bom que a gente está tendo esse momento para poder falar sobre isso, para poder também abrir canais assim para conversar, para nos colocar também à disposição para conversar sobre não só esse tema, como outros temas, né? Então, tô vendo que a Ju entrou por aqui, Ju maravilhosa, nossa ela é grande espírita. participante, a Lulu, Valesca. Então, acho que esse espaço aqui, né, foi pensado e foi criado para a gente poder abrir canais de conversa, de troca, de conexão mesmo, né? Então, que bom que você está tendo a oportunidade de contar sobre isso, que por tanto tempo ficou silenciado, e quantas vezes você me falou, né? Inclusive que a Bruna sempre foi uma pessoa muito próxima, né? Que sempre acendia a sua vela com essa proximidade e que você também conseguiu viver esse momento e sair desse momento, né? Então, queria te ouvir mais um pouco, assim, como é que foi, como que você também viveu esse momento e saiu desse momento, como é que você foi caminhando nesse processo de autoconhecimento, de conexão mesmo com você por meio desse contato, né, diverso e que a Cabaça sempre teve presente. Sim. E então eu continuo esse processo da gravidez ou já vou para dança? Posso falar como que eu vivo a dança com a cabaça? Acho que sim, acho que só se você quiser citar o Lele, que a Lele teve uma oportunidade, né? Eu tenho várias companheiras aqui ou que vão passar por aqui, que, que tiveram esse contato, né? A formação com a Fadinha, né? Então a Fadinha acompanhou o parto da Lele e a Fadinha é uma doula muito que a gente respeita muito pela história dela, pelos muitos anos. É, nesse lugar de reconhecimento da profissão como doula, nesse lugar de reconhecimento dessa assistência. Então, que bom que você teve essa oportunidade. Acho que se você pudesse só contar assim, o que fez diferença para você, Lelê, ter tido uma doula e Uma ter tido a doula. Fadinha no momento do parto, que também foi um momento de expectativa diferente. Então, queria que você contasse só um pouco disso para a gente celebrar a Fadinha também nesse encontro. E hoje, né, dia 20 de janeiro, assim, o que faz diferença de ter uma doula no momento do parto? Sim, eu acredito, né, que a doula, ela é como se fosse a bênção do nascimento, né? Ela abençoa aquela mulher que está naquele momento tão desafiador, né? E no meu parto, Voltou? minha tela tinha apagado. No meu Agora parto, eu eu chamei a tinha me Ju, ia falar, não programado. deu se a Lele cair, vou chamar a Ju. Vou chamar a Ju. Vai lá, Lele, desculpa. E eu tinha me programado para ter um parto humanizado, para ter toda aquela coisa. Tinha me preparado, meu obstetra também me acompanhou, querido Chico. E então, no momento do parto, estava tudo bem, né? Tudo caminhando bem. Eu senti muitas dores, já estava na partolândia, passando mal, não sentia nem as pernas, e a fadinha sempre ali do meu lado, muito acolhedora, enfim, é aquela pessoa que olha no seu olho, que fala, tá tudo bem, vamos juntas, pega na sua mão e continua nessa jornada, né? E você já tá fora de si, né? Quem já entrou na Partolândia sabe como se fica. Então, chegou o momento que eu não aguentei,
que não estava aguentando mais de dor e pedi analgesia, né? E nesse momento em que a agulha entrou na minha coluna, a minha bolsa estourou e aí eu descansei também, porque eu já não dormia muito tempo. E quando eu acordei com o mecônio, né, escorrendo pelas minhas pernas. E aí você pode explicar, né, para quem não sabe o que é mecônio, pode falar só. Então, nesse momento que, né, a Lele me contou algumas vezes essa história, ela estava com mecônio, então a Florinha já tinha, né, já estava com fezes, né, e ela, o batimento cardíaco também já estava mais baixo, e aí ela Acho, exatamente. teve uma indicação Exatamente. de cesárea, e aí ela foi comunicada que eles iam, né, ela até contou Formar que equipe. formou uma equipe Exatamente. ali naquele momento, foi tudo muito rápido. E aí o parto, que ela tinha uma expectativa de ser um parto por uma via vaginal, se tornou uma cesárea. Então, isso também foi um processo que mexeu com a emoção, né, segundo o que ela me contou, mas que ela se sentiu amparada, né, por ter a fadinha Sim. ali, vi que o Hugo acabou de entrar também, que bom, Hugo, seja muito bem-vindo, essa história Companheiro também é também. sua. Também estava comigo, exatamente. Então a fadinha, nesse momento em que eu soube que eu ia, né, para cesárea, para cesariana, a fadinha me manteve tranquila, ela ficou do meu lado porque o meu obstetra ele nem pôde ficar na sala porque a gente não tinha equipe. Ele não tinha formado equipe naquele momento. Então ele teve que sair pelos corredores do hospital para buscar uma equipe e a fadinha com toda calma, acolhimento, ela pegou na minha mão, e falou: "Letícia, tá tudo bem, a gente vai formar equipe", e isso foi me tranquilizando, porque na hora eu estava naquele estado e eu não entendia nada, né? Nesse momento você não entende muito as coisas. E ela falou com toda a calma, o pediatra também conversou comigo, e aí eu fui para cesárea, deu tudo certo, a Florinha veio pro meu peito, a Fadinha ficou o tempo todo comigo, o Hugo também, mas ao final da cesárea, né, eu estava meio desacordada por conta da anestesia e tudo mais, ela ficou segurando a minha mão e foi um momento, foi uma barra. E foi um momento lindo, assim, porque eu percebi que, embora não tenha sido um parto normal, foi um parto humanizado e eu tive esse acolhimento e a bênção de uma doula do meu lado, de uma mulher que me olhou e falou: "Parabéns, deu tudo certo, você conseguiu, a Flora está bem". E toda cuidadosa, me acompanhou até o final, me ajudou a amamentar. E isso fez total diferença, assim. Eu fui muito abençoada pela presença da Fadinha, né? Ela é uma pessoa assim, quem conhece a Fadinha sabe quanto ela é uma especial, né? É a missão dela. E é isso, assim. Acho que a doula, ela tem essa missão e esse dom de abençoar os partos e os nascimentos das mulheres, das mães, né? Enfim, eu Olha, comecei com essa fala. isso coloca a doula num lugar ali muito. Nós somos bem humanas mesmo, é uma profissão. Eu acolho esse amor, mas não está nesse lugar tão divino, não, viu? Está num lugar bem humano. Sim, Depois, bem ó, depois vou humano. puxar minha orelha por aí se falar que a gente está abençoando. Mas eu entendo Sim, totalmente, sim. Lele. Eu super agradeço por você ser essa pessoa que consegue reconhecer esse apoio num momento que é tão frágil, né? Que eu acho que esse lugar frágil, ele funciona, ele é tão poderoso, tão forte e ao mesmo tempo tão frágil, né? Que a gente está ali Sim. só desejando que tenha saúde, que a vida seja possível, né? Que então é um lugar, é um momento assim de muito, né? Muita emoção, muito medo, muito êxtase, né? Então, É porque você entra num transe, né? O momento do parto, a mulher entra em transe, é só inconsciente, assim, aflorar. Então, é um momento muito delicado, né? E é necessário esse equilíbrio, né? Um olhar feminino e o olhar masculino. Geralmente, os companheiros também estão ali do lado,
mas eu acho importante também ter esse apoio da doula, né? Um equilíbrio entre masculino e feminino ali, te amparando. Então foi Estiver maravilhoso. grávida aí, gente, tenha uma doula. Uma doula, assim, tem muitos motivos para se ter uma doula, mas dentre elas é ter apoio e assistência de qualidade para você ter esse parto respeitoso, né? Mais próximo de tudo aquilo que a gente deseja para a gente e para quem a gente quer do nosso lado. E Lelê, e aí você viveu toda essa emoção, contou o Hugo que entrou por aí, né? Desse AB que trouxe. E aí você começou a pensar a partir disso. Hoje as nossas filhas estão com 3 anos, né? E você Exato. tem seguido esse caminho mesmo de trazer a dança e de trazer o AB para esse processo mesmo de conhecimento, de troca, de liberdade, né? Então, queria que você contasse um pouquinho sobre isso. A gente já está quase fechando o nosso encontro. Fizesse um convite para, né, contar sobre isso. Fizesse um convite mesmo para a gente estar junto, tocar junto, dançar junto. Será que isso é possível fazer só de forma presencial? Será que a gente pode abrir esse canal também de forma remota? Então, conta um pouquinho sobre isso. Na maternidade as coisas ficaram diferentes, né? A gente não sobra muito tempo para gente se cuidar, para a gente se conectar conosco, né? E foi muito doido, assim, esse processo todo de maternidade. Qualquer mãe, né, que é um desafio muito grande, porque você vem da sua de total liberdade, a dedicação a um outro ser, a uma casa, a uma família, né? E é muito difícil, né? Pra gente, para mim foi um processo muito difícil, porque eu passei por um isolamento, né? A Flora sempre foi uma criança muito intensa. Eu lembro que a Soraya estava sempre nos ensaios do Bax do Pina. Eu ia com a Flora, mas nem sempre eu conseguia ficar até o final, porque a Flora ficava muito agitada, enfim. E aí eu tinha que voltar. Então eu ficava frustrada, né? Porque eu não tinha aquele momento de conseguir expressar toda essa loucura que estava dentro de mim, né? Todas as minhas inseguranças, as minhas dores. Esse momento também eu passei por um desafio da minha relação, né? Um afastamento do masculino. Então eu precisava desaguar de alguma forma, né? O AB sempre foi esse lugar da expressão, de conseguir colocar para fora o que eu conseguia dizer e o que eu não queria dizer também, eu conseguia comunicar através do AB. Então, o momento em que eu conseguia dançar e pegar na cabaça era um momento de poder ser eu em algum espaço de tempo, né? Porque durante muito tempo a gente não consegue ser a gente mais. A gente se perde. E aí chegou um determinado momento que eu nem ia mais aos ensaios, porque estava muito difícil sair de casa com a Flora. Ela não ficava bem, e eu também ficava preocupada com ela nos ensaios, ficava solta, se jogava no chão, chorava, aquela coisa toda. Então, esse processo de isolamento foi, né, um processo difícil para mim, né? Eu acho que muitas mulheres passam por isso. E, ultimamente, eu tenho percebido que é muito importante a gente forçar até um pouco a barra. Quando a gente tiver o nosso bebê, e o bebê realmente tiver difícil de levar para outros lugares, para a gente tentar estar nesses espaços, né? Socializar, porque depois o caminho é muito desafiador, de retorno, né? Parece que o tempo passou e você ficou parado, assim. E foi isso que eu vivi, assim. Eu fiquei meio que parada um período, e aí veio a pandemia, então eu já não tive nem tanto, não foi tão desafiador para mim a pandemia, porque eu já estava isolada, já vivi isolamento da maternidade. E aí a pandemia foi até melhor, porque entre um momento e outro, nesse sentido para mim, né? Porque eu podia dançar. Eu acho que a pandemia é uma merda, gente, tá? Mas no isolamento eu conseguia ter um tempinho ali para pegar a minha cabaça e dançar um pouquinho e poder expressar, porque estava muito difícil para mim em casa, enfim, o hiperconvívio. E em algum momento eu precisava extravasar isso tudo e a cabaça era aquilo que me chamava para conversar, para colocar para fora.
E agora, agora eu vou pular um pouco essas histórias e vou vir para o agora, né? O agora é que eu estou vivendo em São Pedro da Aldeia e fiquei um tempo aqui sozinha com a minha filha. Meu marido vem, mas em determinados momentos eu fico muito sozinha. E essa solidão, esse momento de estar, né, essa coisa toda de ficar muito sozinha numa casa, me deixou muito sensível para começar a escutar algumas coisas, escutar a espiritualidade, escutar esse mundo sutil. E eu percebi que na cabaça existe uma medicina, existe uma ferramenta de poder, existe um lugar de cura, né? E comecei a buscar isso dentro de mim, né? Nada acadêmico, nada de pesquisa assim acadêmica, uma pesquisa muito sensível, uma pesquisa muito do corpo. Comecei a buscar essas informações, o que que o vegetal traz de informação, qual é a inteligência que ele traz. E aí eu pensei no seguinte, né? Lá vem eu com bruxaria. As cabaças, elas são da mesma família das abóboras. E a gente sabe que as bruxas, elas fazem os feitiços com as abóboras. E elas são da mesma família. Então eu fiquei pensando, caraca, pode crer, a cabaça é uma ferramenta de magia e de feitiço. Então é por isso que eu acredito que ela tem esse magnetismo com o feminino. Porque ela é uma ferramenta de magia, de expansão. Então, assim, para mim, estar sozinha aqui, começar a ouvir coisas, a ouvir chamados, a tipo, vai dançar, minha filha. Pega a sua cabaça, pega a sua ferramenta de poder e vai dançar. Isso fez um significado para mim. Então, foi assim, na minha solidão que eu encontrei essa comunicação sutil e entender que dentro da cabaça existem muitos mistérios femininos, né? E esse convite para a gente começar esse estudo mesmo, se conectar com esse vegetal, com esse instrumento, com esse fruto, que tem tanto saber e tanta inteligência, né? Eu acredito que a cabaça, de fato, seja uma ferramenta de cura. E estou nesse estudo, estou aprofundando. A gente fez essa última vivência que foi incrível para mim. Eu saí revigorada, sabe? A gente conduz a vivência, mas a gente sai realmente preenchido. Foi muito amor, foi muito bom estar entre mulheres. É isso, né? Uma acendendo a vela da outra e a Soraya fazendo a fogueira, a gente dançando em volta. Você deveria contar, inclusive, a história da fogueira. Ai, Lê, que delícia. Eu estou te ouvindo e pensando muito, né, nisso, assim, que você encontrou na cabaça essa relação mesmo do feminino, assim, como que cada pessoa que está aqui também, e cada pessoa que a gente encontra, assim, onde que ela encontra essa relação mesmo, né, para conseguir se ver. Quantas vezes a gente deixa de se ver, né? Então, eu acho que tem esse desafio mesmo de cada uma de nós e cada um de nós, porque eu vi que alguns amigos também entraram, é, de encontrar esse nosso lugar mesmo, é, nosso lugar de força, né? Nosso lugar de presença. Acho que está muito nesse. E isso tem muito a ver com parir outro ser humano, isso tem muito a ver com o estado do mundo, né? Eu contei para a Lili agora mais cedo, uma coincidência, assim, que a gente estava falando sobre essa coisa da fogueira, que é a primeira vez que eu gosto muito da astrologia, né? E aí, a primeira vez que eu fiz o meu mapa astral, ele falou para mim assim: nossa, que coisa, né? A comunicação é muito forte em você, assim, né? É óbvio. Até quem não me conhece sabe disso. Mas tem muito de saúde, mas não é uma saúde convencional, né? Ele falou assim: tem aqui um lugar da saúde que não é um lugar da saúde convencional. Aí ele falou assim: eu te vejo, assim, uma mulher velha, no meio de uma roda, uma fogueira no meio, todo mundo dançando. E aí ele falou: faz sentido? Aí eu falei para ele: nossa, faz muito sentido, que coisa, né? Porque eu toco maracatu e a brincadeira da cultura popular brasileira, assim, me ensina muito, assim, sobre um lugar do brincante, um lugar do contato, sabe? Como eu me conecto com coisas, assim, que são desafiadoras dentro do nosso contexto, que é muito consumista, né? E eu também fui criada dentro dessa cultura, né? Então, a cultura popular me convida muito para olhar para essas nossas chamas.
Então, vou fechando esse nosso encontro, agradecendo cada nomezinho que a gente foi vendo subir, que deu uma saudade de abraçar com força. Muitas mulheres que eu admiro passaram por... Próxima vez que eu estiver pelo Rio, quero ver vocês, quero encontrar vocês, que a gente possa sentar para conversar, se olhar no olho. Isso é muito importante, está fazendo muito sentido para mim, assim, é no colo de outras mulheres que eu me revigoro, assim. Por mais que eu tenha uma relação muito próxima e muito curada com meu companheiro hoje, eu vejo o quanto que é importante a gente sentar em roda, conversar, a gente ficar 5 horas conversando direto. E isso faz muito bem para nossa Comida, né? relação Com também. comida, foi muito bom aquele encontro, tinha muita Comida, né? comida, Muita muitas comida. frutas, que delícia. Tô lutando com esse meu prazer da comida. E eu queria muito dizer assim que faz todo sentido abrir o primeiro encontro com você, que é uma mulher que me ensina muito, que é uma mulher preta, lindíssima, uma deusa mesmo, linda, como num dia em que a gente lembra da força da Elza Soares, num momento em que eu aprendo muito sobre os meus lugares também de escuta, né? Então, que bom poder ser escuta e ter você como voz. Então, eu te agradeço profundamente pela troca que a gente tem, por tudo que você me oferece, que a gente pode compartilhar. Por cada pessoa que passou por aqui, que a barriga da Lara seja muito abençoada, não pelas doulas, mas por todas as pessoas que te Axé. desejam. E eu queria te agradecer também, Sol, por esse carinho de sempre, esse afeto. Sol é aquela mulher acolhedora, carinhosa, é um amor assim que não cabe no mundo, porque é muito afetuosa, né? E sempre bom assim chegar num ambiente como o Bax Tupina e encontrar pessoas tão especiais na vida, né? É uma amiga assim que virou irmã que vai ser para sempre, é para a vida. A gente pariu juntas e vamos seguir aí nessa jornada, aprendendo uma com a outra, acendendo a vela para outra, acendendo fogueira. E uma coisa que eu queria deixar para né, para esse encontro de hoje, que eu acho que é muito importante para nós mulheres e que foi uma coisa que me marcou muito. Eu participei de uma vivência de aromaterapia em que uma mãe falou, né, numa passagem de Oxum, que Oxum primeiro lava suas pulseiras para depois lavar suas crias. Então eu fiquei com isso assim guardado no meu coração, né? Sempre pensando, realmente a gente precisa se cuidar primeiro para poder oferecer uma mãe, né? Uma pessoa mais amável, uma pessoa mais resolvida consigo mesma, mais alegre, mais, enfim, acolhedora. Então, eu acho que esse é o nosso recado, né? A gente que é mãe passa pelo desafio de não olhar mais para si, né? E se perder de si mesma. Então, para mim, essa noite especial, assim, é sobre isso, né? Sobre esse amor de, de conseguir olhar para a gente, né? Com esse carinho, com essa atenção, né? É isso, gente. Obrigada, Sol. Te amo. Linda! Ah, Lelê, canta qualquer coisa para fechar. Canta uma loa sua, só pra gente sair assim com a música. Uma loa Ai, gente. sua. Uma loa sua. Pode ser aquela que a gente cantou lá? Pode, Aquela? pode. E amanhã tem um mini cortejo do Bax do Pina, 7 horas da noite, saindo do Museu de Arte do Rio até o Bafo da Prainha. Vai ser bem pequenininho, mas quem tiver por aí, chega lá de máscara, espaço aberto, tá bom? Então, Lelê, eu vou deixar você cantar com a sua voz, que a gente adora escutar. E vem cá, e a sua loa? Posso até cantar, mas você tem uma loa linda, sabe? Que tem a ver com essa abertura, né? Tem uma Né, Sal? O loa que que você acha? e uma fã maravilhosa, que é a Marina. Olha aí. O que que você acha? Não, tudo bem, eu posso cantar a minha, mas eu acho que a sua tem mais a ver, né? Eu posso até te acompanhar, se você quiser. Ai, gente. Ai, meu Deus, me deu um apagamento agora. Deixa pra gente fazer uma próxima e a gente faz com a minha loa. Então, tá bom.
É, vamos lá. Eu louvarei meus ancestrais com todo amor e devoção. Nas cachoeiras e no mar, eu entreguei meu coração. Ó Virgem Mãe, tu sois rainha, nas suas águas vou me curar. Me embalei no seu encanto, ó Mãe Oxum, Mãe Iemanjá. Na tua força me levantei, o teu amor eu já firmei. Minha coroa ofereci e o tambor eu consagrei. Ora, iê, mamãe, Oxum, o seu encanto eu vou louvar. Rainha do mar, mãe Iemanjá, tu sois divina, flor Odoiá. Ora, iê, mamãe, Oxum, o seu encanto eu vou louvar. Rainha do mar, mãe Iemanjá, tu sois divina, flor Odoiá. Ai, Tá bom. linda, linda. Um beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Sol. Te amo. Eu também te amo. Muito obrigada.